Fala pessoal, beleza? 2025 já começou de um tempo, mas minhas viagens de carro começam agora, então é agora que dá para gravar vídeos aqui pro canal, certo? E obviamente eu tenho que falar de início de ano, né? Então eu voltei às atividades agora, né? Estava de férias, descansando, tal, e agora volta um pouco da rotina essa semana. E aí semana que vem o bicho pega já desde a segunda-feira, né? Que as coisas vão já acontecendo aí, né? Eu gosto muito de início de ano porque a profissão que eu escolhi de professor, ela me possibilita, né? E até tenho conversado bastante sobre isso, sobre a possibilidade de ter novas coisas todo ano, né? Então, uma sala de aula ela nunca é igual a do ano anterior, né? Sempre novos alunos, novas pessoas, novas vidas, novas experiências, novas culturas que vêm chegando à escola e, né, novos amigos e por aí vai dentro dessa lógica. Então, eu particularmente gosto muito de início de ano, né? O final de ano normalmente a gente mais triste porque muitas pessoas que a gente conhece talvez saiam da nossa vida, vamos dizer assim, né? Mas a parte legal aí é que obviamente, né, nós temos aí novos ciclos, né, inícios de possibilidades aí, certo? Eu, graças a Deus, tenho a felicidade de ter alguns alunos do meu ensino médio indo para a faculdade, então a gente vai continuar se vendo lá, vai continuar tendo amizade lá, graças a Deus, o que é muito importante, né, dentro desse cenário, para mim pelo menos, não sei se para eles, mas para mim ao menos isso é importante, né? E é isso, né? Eu acho que dessa vez foi as férias que eu mais curti como férias, né? Normalmente eu fico inventando coisas para eu fazer, mas essa eu acho que eu realmente curti como férias, descansei, né? Li, assisti séries, assisti filmes, fiz algumas coisas do trabalho, obviamente, mas acho que foi as férias que eu mais me dei férias, né? E tenho estado bem também durante as férias, né? Eu falo que quando eu fico muito de férias, muito à toa, né? Eu começo a me bugar, porque eu tô acostumado num ritmo mais acelerado. Então, na hora que tem as férias, assim, a gente começa a pensar na vida, refletir, filosofar, né? E eu gosto muito disso, eu acho que faz parte, essas reflexões são extremamente importantes para qualquer pessoa, né? Só que, às vezes, refletir demais, você acaba caindo, né, em coisas que você não queria ou não acha que é interessante para você. É o lance da filosofia, do refletir sobre coisas, é você entendê-las. E aí, quando você passa a entender, você talvez tenha que abandonar algumas coisas ou tenha que conquistar novas coisas. Isso é importante, né? Então, eu acredito muito no destino. Eu estava falando ontem para um professor que eu estava conversando de inglês, né? E ele me perguntou se eu era católico, né? Ele falou, no Brasil, ele é do Vietnã. Eu falei, no Brasil, como é que você é católico? Eu sei que a maioria é católica e tal. E aí eu falei, eu sou católico, né? Mas eu não vou na igreja, né? Não acredito na igreja como um símbolo maior sobre as coisas, né? Então eu realmente tenho uma religião, acredito em um Deus, né? Acredito que Deus exista ou que seja uma força maior, tá? Eu não sou ateu, mas eu não vou na igreja pelo simples fato de eu acreditar que a grande maioria das pessoas que lá estão pregam uma coisa e fazem outra, tá? Eu sei que é polêmico até certo ponto, eu sei que não é todo mundo. Se você se sentir chateado com o que eu tô dizendo, talvez não seja você, mas no cenário em que eu vivenciei, há muita hipocrisia em algumas coisas nesse sentido. Então eu particularmente não gosto de ir à igreja, né? Eu até brinquei com ele, eu falei, olha, eu sou destinista, né? Eu acredito no destino porque como destino você não tem como perder. Ele deu risada, né? Eu falei, se algo bom acontece, é o destino. Se algo ruim acontece, também é o destino. E brincadeiras à parte, eu realmente acredito muito nisso. E
né? Tudo que eu faço, tudo que eu me dedico, eu sempre penso nessa linha. Então eu brinquei com ele, né? Eu falei, eu sou da tecnologia, mas eu adoro a humanidade, eu adoro a possibilidade de educação, né? Porque poderia, né, estar vivenciando outras áreas da minha área, né, sub-áreas da minha área, mas acho que a educação é algo que me prende tão verdadeiramente. Às vezes eu sinto que eu não consigo nem expor tudo que eu acredito da educação, sabe? Não aquela educação de conteudista, né? Eu já conheci professores assim que, nossa, tem que dar o conteúdo, nossa, tem que acabar o conteúdo. Cara, você tem que dar o conteúdo, mas não precisa dessa pressa para falar, nossa, eu dei 100% do conteúdo. Porque às vezes você não levou contigo nem 2% da sala. Então adiantou mostrar todo o conteúdo, sendo que os seus alunos não aprenderam, né? Eu reflito muito sobre isso. E outra coisa, né? Eu reflito muito sobre o currículo oculto, né? Que o Paulo Freire fala, que é que você vivencia fora de sala de aula, ou fora do que está no escopo, o que acontece durante a aula, uma brincadeira na aula, uma brincadeira no corredor, uma vivência, uma atenção, né? Eu gosto muito dessa atenção, por mais que assim, tem ficado cada vez mais difícil fazer isso, mas às vezes eu gosto de dedicar uma atenção a determinados alunos e alunas, porque merecem, tá? Então assim, eu gosto disso, eu gosto de fazer parte, eu gosto de parabenizar pelas conquistas, eu sigo nas redes sociais, porque eu acho isso essencial na humanidade. Então assim, educação vai além, para mim, de sala de aula, de conteúdo, né? Eu acho que o pessoal me pergunta muito, como é que foi começar a dar aula? E eu comecei muito cedo, eu saí na faculdade num ano, no outro eu já comecei a dar aulas, né? E eu acho que lá eu era muito, como que eu posso dizer, muito infantilizado educacionalmente. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que chegar mostrando que eu sabia muito, que eu era, nossa, pica nos códigos, né? E não é a realidade. Eu cheguei assim, eu fui percebendo que assim parece que eu estabeleço uma distância muito grande do meu alunado, né? Então parece que, nossa, o cara sabe muito, eu não sei nada, eu sou um merda. Não, a realidade, há uma experiência, há tudo isso, mas eu entendi hoje que eu não preciso mostrar, né, tudo que eu sei fazer para chegar até meu aluno. Acho que, na verdade, quando eu tento me igualar a ele, entender também que eu também não sei tudo, né? Muitas vezes aprendo muito com eles. Eu acho que isso fica mais claro para as pessoas que é possível você chegar lá, sabe? Eu acho que um dia eu ainda vou gravar um vídeo aqui. Eu não sei se é interessante, eu acho um pouco de egocentrismo se eu fizer um vídeo contando a minha história, sabe? Mas eu gostaria às vezes de contar ela um pouquinho mais, porque as pessoas não têm noção, sabe, do que aconteceu, de como aconteceu, dos desafios. E, né, às vezes o aluno acha a gente, nossa, o cara é foda. E, cara, eu já estive lá, eu já estive nas primeiras linhas de código, eu já estive nas primeiras criações, eu já tive os meus erros, eu já sofri para fazer algum processo e sofro até hoje, né? É um desafio a fazer algumas coisas que me botam a sofrer também, mas eu gosto de aprender, eu gosto de estar lá, né? Então, eu acho que toda vez que a gente começa a criar isso dentro da gente, né? A gente começa a buscar melhoria. A gente sabe que, pô, não sou bom, não sou o melhor, mas dá pra continuar, sabe? E nem sempre é o que eu falo para alguns alunos, sabe? Eu falei muito sabe agora, mas nem sempre o que tira as melhores notas é o melhor aluno. Nem sempre. Eu às vezes gosto daquele aluno que não tira nota, que vai mal, que sofre, que luta, que não é o melhor em notas.
mas em gestos, sabe? Isso me pega demais, porque às vezes, nossa, o pessoal fala assim, nossa, mas fulano de tal, não sei o que, blá blá blá, né? Às vezes até, pensando a nível faculdade, às vezes até um preconceito sobre tatuagem, sobre estilo de vida, sobre, sei lá, qualquer religião, gênero, por aí vai. E eu quero mais é que se foda tudo isso, porque às vezes a pessoa, né, é levada para um lado tipo, nossa, fulano tem muita tatuagem, deve ser um péssimo aluno. Vai tomar no teu cu, entendeu? Porque a pessoa tem tatuagem, vai se ferrar, né? Então, assim, eu acredito muito nessa ideia de ver pequenos gestos, ver o lado bom das pessoas. Eu tento com muita frequência, até aqueles que me irritam com maior frequência, ou que talvez eu tenha que criar um ódio porque a pessoa me odeia com todas as forças, eu ainda assim eu tento, sabe? Eu tento. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente fala de educação, de mudança, de vida, de experiência, é entender que assim, cara, todo ano você tem novas possibilidades. Pode ser que esse ano seja melhor do que o anterior, pode ser que essa ideia de ciclos ajude muita gente a reiniciar, sabe? A passar por um estágio. Outros veem como, ok, é mais um dia, vida que segue, não vai mudar nada, mas essa renovação de ciclos, ela é importantíssima, né? E quando a gente fala, às vezes tem coisas que são muito dolorosas pra gente fazer, sabe? Eu não sou pai, mas digo que tenho filhos postiços por aí, porque vários deles pedem conselhos, vários deles eu trato como filhos ou considero como filhos, porque já tô velho, então pode ser filho. Mas assim, eu vejo que há muita gente precisando de ajuda, muita gente que precisa de apoio, que você precisa falar, você precisa mostrar algumas coisas. E às vezes fazer isso é complicado, entende? Porque eu acredito ter um sério problema, que é quando eu identifico uma pessoa que tem potencial e eu quero potencializar isso, eu pego mais no pé, sabe? Por quê? Porque eu acredito mais, então eu quero pegar mais no pé, até por essa proteção, sabe? Proteção no sentido de mostrar que a pessoa pode mais, mostrar que não é o topo, que não tá no final da corrida, entendeu? Não tem que ser uma corrida também. Eu falo isso quando alguns professores, eu faço inglês, né? E aí eu converso com alguns nativos e às vezes eles, quando eu estou iniciando uma conversa com um novo professor, às vezes eles perguntam, né? Por que você está fazendo inglês? E eu falo, porque eu quero, né? É pra mim. Mas por que pra você, né? Eu falei, porque não é uma corrida. Eu não preciso aprender inglês pro mês que vem, entende? Eu preciso aprender inglês porque eu quero. E aí eu não preciso, eu quero aprender, entendeu? Essa é a diferença. Então é um passo de cada vez, é uma coisa de cada vez. Então se eu olhar pro Kojimoto 5, 10 anos atrás, ele era muito pior no inglês, com certeza. E hoje, o meu eu de hoje, se Deus quiser, vai ser muito pior no inglês do que o meu eu daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos e por aí vai, sabe? E aí eu comecei a fazer outras línguas também, estou usando o Duolingo para ir aprendendo, meio que passivamente, aprendendo algumas palavras, né? Então eu estou tentando um pouquinho de espanhol ali, estou tentando um pouquinho de francês. Comecei o italiano, mas eu estou mais no espanhol, francês ali. Quando eu faço algumas atividades, eu acabo variando também. Confesso que não fico também todo o tempo, não sou extremamente dedicado a isso. Mas é isso, eu vou tentando aos pouquinhos para ver aonde eu vou chegar daqui 5, 3 anos. Não sei quanto tempo eu ainda tenho, espero que bastante dê tempo de eu aprender mais algumas coisas, sabe? Mas é bem importante isso. Acho que essa evolução poucas pessoas
enxergam ela. Poucas pessoas veem, às vezes, cara, eu tenho os estagiários que fazem estágio lá na minha empresa e, cara, eles começam a evoluir e eu deixo algumas coisas na mão deles, sabe? E eu fico tipo, ok, vai lá, faz. Eu poderia participar, acho que seria talvez melhor se eu participasse, mas às vezes eu falo, não, vai lá e só faz, entendeu? Faz e vamos ver o resultado. E, cara, eu me surpreendo, várias vezes eu me surpreendo bastante, porque eles evoluem muito, né? Então eles passam por situações que, confesso eu, talvez queria ter passado no passado, queria ter alguém que fizesse isso por mim. Houveram pessoas que fizeram muito por mim, né? Mas essas experiências de clientes, assim, eu particularmente tive muito pouco no meu início e acho que isso é um diferencial, isso é importante, a convivência, o trabalho, o foco, e acho que é isso, entendeu? Então, que 2025 seja um ano aí que a gente possa trabalhar muito, fazer muito. Tem alguns projetos aí na manga, tem alguns projetos que eu quero dar continuidade, fazer e por aí. Vai ter muita coisa boa, tem muita coisa aí para ser feita, muito trabalho. Se Deus quiser, nós conseguiremos fazer tudo isso. Tchau, obrigado pra vocês e até a próxima. Fui!